Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 29 de junho de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E quando para a casa do centurião voltaram os que este mandara a Jesus, encontraram curado o servo que estava doente. Lucas 7:10. Sugestão para sua prece diária. Prece a Jesus pedindo compreensão e indulgência para com o próximo. Reflexão. O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Allan Kardec, na pergunta 822 de O Livro dos Espíritos. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã agradecer pela semana, pelas oportunidades que tivemos, pelo trabalho, agradecer por nossa família, agradecer pelos amigos, agradecer por mais um dia que nos concede. E queremos pedir também, Jesus, que nos ajude a desenvolver em nós a compreensão e a indulgência. Graças a Deus. Meus amigos, nós teremos agora de manhã em nossa casa espírita o encerramento das atividades da evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Temos também, no final da tarde, o encerramento da Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Se você quer mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Você quer conhecer o Espiritismo? Você tem curiosidade sobre a sua mediunidade? Você sente a presença de espíritos? Você vê vultos? Você ouve vozes? Você quer saber mais sobre reencarnação? Sobre desencarnação? Saber também sobre os processos obsessivos? Você quer saber mais sobre Deus, sobre Jesus? Que tal se programar para estudar conosco a partir de agosto, junto com a nova turma Conheça o Espiritismo? Então, vem fazer parte deste grande grupo de estudo do Evangelho do Cristo. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Se alguém me serve, siga-me. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Conforto. Frequentemente, as organizações religiosas e, mormente, as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resvaladouros dos caminhos?
Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 11. Meus amigos, será que nós estamos de fato seguindo Jesus? O que temos feito para continuar seguindo Jesus? Estamos de fato fazendo o que Jesus pediu que fizéssemos? Amar, perdoar, ou a gente está só amando e perdoando aqueles que são nossos parentes, nossos amigos, nossos familiares, mas aqueles que não comungam do nosso pensamento, da nossa religião, dos nossos pontos de vista, nós não queremos papo. Então é importante a gente reavaliar a nossa conduta, nossos pensamentos e nossos atos. Porque aquele que está com Jesus, ele brilha, ele irradia, ele traz em si o amor do Cristo. Porque seguir Jesus provoca mudança em nós. Não tem como a gente dizer que segue Jesus, mas a gente continua o mesmo, cheio de ódio, cheio de raiva, de ressentimentos, de brigas, de contendas, inclusive nas redes sociais, postando coisas que só induzem as pessoas à revolta, ao ódio, à maledicência. Então, isso não é viver o Evangelho de Jesus. Jesus diz: ai daquele que provoca o escândalo, né? Mas ai daquele que divulga o escândalo. Então, todos nós somos cúmplices. É claro que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não me recordo agora qual capítulo, que, que fala que o Kardec faz uma pergunta para São Luís, se devemos expor o mal que os outros fazem. Aí o São Luís diz, você tem que pensar se convém fazer isso. Se o mal prejudica somente a pessoa especificamente, então é melhor você não expor. Mas se a conduta da pessoa está prejudicando a coletividade, aí nós temos que avaliar muito se podemos ou não dizer aquilo. Porque, como ele diz, é preferível machucar, vou usar o meu termo aqui, porque eu não me recordo bem a expressão que São Luís usa, mas é preferível expor somente o erro de uma pessoa que está causando mal à grande maioria. Então, nesse caso, pode-se fazer isso, porque é preferível que aquela pessoa sofra do que uma comunidade inteira venha a sofrer com
as más condutas daquele que coordena, daquele que é responsável. Então, se uma pessoa está utilizando de benefícios do grupo, usufruindo os recursos de maneira imprópria, então é preferível que essa pessoa seja denunciada, porque ela está causando muito danos a uma grande maioria. Então é preferível essa sofrer do que toda a comunidade. Então, nesse caso, nós devemos expor. Mas quando a pessoa ela está errando somente causando problema a si mesma, para que expor a conduta desta pessoa para a coletividade? Então, aqui, Jesus diz, siga-me, né? Que a gente possa, de fato, seguir. Ó, se alguém me serve, siga-me. Então, é isso que Jesus está dizendo para nós, para a gente seguir Jesus. E seguir Jesus é viver o que Jesus pediu que vivêssemos. É claro que nós não vamos ser santos de uma hora para outra, ou vamos ser os eleitos de uma hora para outra, porque nós temos muitas dificuldades íntimas e a gente não consegue vencê-las todas ao mesmo tempo, né? Nós não somos espíritos totalmente comprometidos, porque a gente vai aos poucos se adequando, se organizando dentro do processo de evolução. Há espíritos com muito mais vontade do que nós, e eles evoluem de uma maneira assustadora, de uma hora para outra, fazem grandes mudanças na vida. E alguns exemplos: Maria de Magdala, Paulo de Tarso. Então, são irmãos que mudaram muito numa encarnação só, né? Então, se transformaram. A gente também pode, basta que a gente queira fazer todo o empenho para viver o Evangelho do Cristo. Agora, se a gente quer ir aos pouquinhos, tá aos pouquinhos também se chega lá, né? É claro que nós vamos andar mais, nós vamos sofrer mais, né? Mas precisamos todos os dias avançar para que o Evangelho do Cristo possa produzir frutos em nós primeiro, né? E aí a gente vai se transformando para que os outros também possam, ao ver nossa conduta, também se sentirem melhores e com vontade de caminhar avante. Então, meus amigos, vamos seguir Jesus. Vamos modificar-nos. Seguir Jesus implica em mudanças íntimas e profundas em nós. Que a gente não fique mudando como uma ventania faz a gente mudar, né? Então, que a gente faça a transformação que é necessária para a nossa vida, para o nosso ajustamento. Então, vamos nesse momento fazer a nossa prece. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós queremos neste momento colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que estão doentes, doentes da alma, doentes do corpo. Aqueles que estão deprimidos, tristes, angustiados, aqueles que não conseguem ver uma perspectiva nova na vida, aqueles que estão perdendo a esperança, aqueles que já tentaram suicídio, aqueles outros que têm vontade e pensam constantemente no suicídio. Que o seu amor, Jesus, possa envolver a cada um desses irmãos, trazendo-lhes o lenitivo que tanto precisam, o conforto, o abraço fraterno, impulsionando-os para o trabalho do bem. Amado Mestre Jesus, fortalece aqueles que já estão na caminhada, aqueles que puseram a mão no arado, para que não olhe para trás. E fortalece, Jesus, aqueles que ainda estão titubeando no caminho, para que possam seguir avante. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um
Bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.